Pessoal, boa noite, tudo bem? O negócio está ficando muito estranho lá nos Estados Unidos, está ficando estranho no mundo todo, né? Vocês podem ver que cada vez menos a privacidade está sendo uma coisa respeitada, cada vez menos a vida particular, as decisões do indivíduo, né, estão tendo cada vez menos força. O Estado cada vez está ficando maior, está invadindo a privacidade, não só a privacidade, invadindo até o pensamento, invadindo até o âmbito mais íntimo das pessoas, querendo decidir como você educa seus filhos, como você conduz a sua vida, como você pensa, como você reage, como você entende a vida e o mundo ao seu redor e o seu relacionamento com o próximo, né, que está ali diante de você. Então é um cenário cada vez mais estranho, né? E nós temos visto isso em algumas decisões recentes, mundo afora, a questão da crise sanitária abrindo margem para o Estado ficar bem grande, essa história aí que vai chegar com muita força aí no início de 2021 do grande reset aí, sem falar no novo acordo verde, todas essas histórias aí aumentando em muito o tamanho do Estado, né? Só que aí, quando você pede a ajuda do Estado, ele muitas vezes não aparece, né? Quando você pede a ajuda das instituições, elas muitas vezes não se apresentam. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, né? Vejam o que está acontecendo na nação que é conhecida como o berço da democracia, terra dos livres e lar dos corajosos. O que está acontecendo lá? As mais diversas instâncias do Poder Judiciário estão se negando a resolver esses impasses que nós temos vistos lá na nação americana. A gente continua aguardando aí a conclusão desse relatório lá do Diretor Nacional de Inteligência, cujo escritório emitiu um press release, né, e fez uma publicação no seu perfil oficial nas redes sociais dizendo que eles não vão conseguir atender a data estabelecida pela ordem executiva do presidente de setembro de 2018, que trata da questão de interferência externa no pleito americano, porque é muita coisa, muita informação para gerenciar, né? Isso seria o prazo para a liberação desse relatório terminaria amanhã, mas eles já avisaram que não vão conseguir cumprir esse relatório. Estranho, né? Uma decisão presidencial e um órgão do governo diz que não vai conseguir cumprir. Tudo bem, vamos ver como é que vai ficar essa história. Mas no meio desse caminho todo, um assessor do presidente americano, Peter Navarro, ele publicou um outro relatório sobre a situação americana, trazendo ali dados e informações também bem preocupantes, bem estarrecedoras. E a sensação que o povo fica quando sente que algo sério está acontecendo e não vê o Estado tomando a sua decisão, tomando as suas atitudes, isso gera nas pessoas um sentimento muito ruim, porque a percepção é de que o contrato social está sendo diluído, está sendo quebrado, né? Uma quebra da confiança, uma quebra da ideia, né, do Estado como um todo. E isso tem levado muitos americanos a comparar a situação atual lá do presidente com, por exemplo, a situação lá do Império Romano de Júlio César, que se viu diante de uma decisão ali séria, né, decidir seguir os ditames do Senado romano ou não, né, acabou decidindo não seguir, fez ali o juiz e utilizou a sua grande popularidade, a sua grande fama com suas muitas conquistas, né, nas vitórias ali das suas empreitadas, e com essa grande força popular ele conseguiu frear o objetivo do Estado romano de diminuir o seu poder, né? E o que alguns analistas têm falado é um pouco isso, né? Nos Estados Unidos, o presidente americano está diante de uma situação ali de cruzar ou não o Rubicão, né? Que foi aquele rio que o Júlio César cruzou, transgredindo uma determinação do Senado romano. E essa questão está vindo muito forte agora, né? Porque a gente tem esse Rubicão americano, né? Que não é um Rubicão extra legal, né? Não é um Rubicão que pode ser dito que está fora do ordenamento jurídico, porque a própria ordem executiva de setembro de 2018, ela abre margem para isso. Caso haja provas, né, de que houve uma interferência externa no pleito americano, o presidente teria forças ali, teria poderes
que só seriam autorizados em estados excepcionais como esse. Alguns generais antigos estão instando o presidente a fazer isso, como é o general Flynn, o general McNary e o advogado Woods e a advogada Powell. A advogada é essa que conseguiu fazer chegar uma das suas petições à Suprema Corte americana, e isso é interessante, né? Porque agora talvez eles não vão poder alegar aquela falta de legitimidade, como aconteceu com o processo que foi impetrado pelo Texas e que foi... a resposta que a Suprema Corte deu foi que o Estado não teria legitimidade para fazer isso porque ele não teria sido prejudicado pelo que aconteceu nos outros estados. Eles não quiseram nem olhar o mérito daquilo que estava acontecendo. Então, a gente está diante de um cenário que talvez a pergunta não seja nem mais uma questão de como vai ficar a presidência, quem vai assumir a presidência dia 20 de janeiro. Talvez a pergunta agora não seja nem mais essa. A pergunta agora é: como é que vai ficar a questão jurídica, né? Como é que vai ficar a questão legal? Será que o presidente americano ele vai utilizar a ordem executiva de setembro de 2018 ou não? Será que ele já tem elementos suficientes? Será que o diretor lá o John Radcliffe, que é o diretor da Nacional de Inteligência, vai trazer essas informações? Será que esse departamento, esse escritório vai trazer ao presidente as bases que deem a ele legitimidade para poder invocar essa medida provisória? Essa é a pergunta que fica, é a grande pergunta que está em aberto ainda, né? Amanhã era o dia para a gente ter esse relatório e ter esse referencial, mas antecipadamente eles já disseram que não vão conseguir entregar amanhã, o que é meio estranho e desagradável, mas a gente continua de olho. Lá na outra opção, que é a opção legislativa, né? Porque a gente tem três frentes, né? O presidente americano tem três frentes ali. Ele tem a frente legal, das disputas legais, tem muitas em aberto ainda. Tem a disputa legislativa, que são os poderes legislativos, os representantes eleitos nos estados e na federação. E tem também a terceira via, que é a via do próprio executivo, com essa ordem executiva aí. Voltando para a via legislativa, né, a gente sabe que a Constituição americana dá margem para que no dia 6 de janeiro, quando será contabilizada a decisão do colégio eleitoral, a Constituição americana abre margem para que, caso um único senador e um único deputado federal levantem uma questão de ordem ali, eles precisam sentar por 2 horas para decidir como é que vai ser, tá certo? E a gente tem agora um novo senador, um senador eleito, né, que não assumiu ainda, que é o Tuberville, o senador Tommy Tuberville, que é do republicano do Alabama. Ele parece que está propenso também a levantar essa questão de ordem, assim como o senador também John Ronson já está indicando que vai fazer, o senador também Rand Paul. E na Câmara já tem o deputado federal Mo Brooks, que está levantando essa história, né? Então, mais um senador aí disposto a levantar uma questão de ordem que pode fazer toda a diferença nesse dia 6 de janeiro. Se eu pudesse chutar aqui, eu chutaria com vocês que essa hipótese, fora de uma via paralela aí, né? Uma ação do Poder Executivo, essa hipótese dessa ordem executiva, ela ficaria como um trunfo ou uma carta especial só para depois do dia 6, entre o dia 6 e o dia 20. Vamos ver como é que isso vai ficar. Falando em data entre dia 6 e dia 20 de janeiro, a Suprema Corte americana disse que só vai responder ao pedido da advogada Powell lá para o dia 14 de janeiro. Né? Falta tempo, falta um pouquinho de tempo, né? Simplesmente daqui a um pouco menos de um mês, né? Hoje é dia 17 de dezembro, então é engraçado como é que às vezes as coisas caminham tão rápido, né? Quando é do interesse, e quando não é do interesse elas ficam tão lentas, né? Então é interessante esse detalhe, mas a pergunta que os americanos estão fazendo hoje, nesse momento, é: o presidente vai usar o seu trunfo da ordem executiva ou não? Não é mais uma questão de o colégio já se reuniu e já está tudo certo. Ninguém sabe e ninguém conhece a mente do presidente. A grande pergunta é: ele vai usar a sua carta do trunfo ou não?
É a pergunta que todo mundo está se questionando e é a pergunta que a gente vai ter que ficar fazendo até o dia 20 aí. Vamos ver como é que isso vai se encaminhar. Tá bom, pessoal? Uma excelente noite para vocês. Examine todas as coisas, retém que é bom. E nesse momento a gente vai continuar a nossa conversa lá no canal Desvendando Original. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Fique com Deus. Um abraço a todos, uma boa noite. A gente se vê amanhã com mais um vídeo exclusivo para vocês. Valeu!